E aí, pessoal, estamos começando nosso terceiro vídeo e dessa vez a gente tem um script bem definido aqui. Eu vou tentar fazer esse vídeo um pouco mais enxuto, um pouco mais curto. O intuito desse terceiro vídeo é a gente entender a estrutura MVC que o Laravel traz, como é que ela funciona com o framework. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é entender como funcionam as rotas do Laravel. Então, para começar o vídeo, a gente abre o nosso terminal, acessa a pasta do projeto e aí a gente vai rodar o servidor do PHP aqui para a gente poder ter acesso à aplicação. Então a gente roda o comando php artisan serve e aí ele vai gerar o servidor da aplicação para nós. Ele já nos dá o endereço, a gente abre o nosso browser. Deixa eu só tirar isso daqui, pronto. E aí a gente acessa o endereço que ele deu aqui, 127.0.0.0.8000. Então é o localhost 8000. Pode digitar o número também, se preferir. Aqui o que acontece? A gente está acessando uma rota do Laravel. O Laravel ele trabalha com a ideia de URL amigável. Se você já pesquisou a respeito sobre SEO, melhoria de mecanismo de busca, alguma coisa desse tipo, já deve ter ouvido falar sobre URL amigável. O conceito de URL amigável é que a gente não tem aquela URL, por exemplo, assim, login.php, interrogação, usuário igual Aquino e outra coisa, e tipo, ADM. A gente não tem esse tipo de URL. Por exemplo, se a gente fosse um outro exemplo de URL não amigável, produto, já simulando um ambiente de uma loja, né? Produto.php, aí a gente passa o parâmetro categoria, tênis, marca americana. Entendeu? Então a gente não passa parâmetros por URL. E essa mesma URL aqui com uma URL amigável, a gente teria algo desse tipo aqui. Então, barra produto, barra tênis, barra marca americana. Então, a gente repara a seguinte diferença. A primeira coisa, essa URL é difícil de ser lida. Essa daqui é bem mais fácil. A segunda, essa é maior do que a outra e ela já consome mais recurso e perde posicionamento do Google. E a terceira é que fica evidente que isso aqui é um parâmetro, que isso aqui é uma variável que a gente está passando para o nosso sistema. E aí isso gera, não quer dizer que vai gerar, mas pode gerar algum tipo de falha. Por exemplo, o próprio usuário vir aqui mexer nessa URL, apagar alguma coisa, fica mais suscetível a esse tipo de erro. Fora outros quesitos que não convém a gente entrar aqui em detalhes agora. Então a gente tem que entender o seguinte, o Laravel trabalha com esse formato de rota, então a gente tem que entender como que a gente cria essas rotas aqui. Então vamos lá, para a gente criar uma rota no Laravel, a gente tem a pasta raiz do projeto, você abre o nosso projeto aí no seu editor de texto preferido. Caso queira usar o mesmo que o meu aqui, eu estou usando o Atom, gosto bastante dele e dá para fazer o download dele rapidamente aí. A gente acessa a pasta raiz do projeto, a gente vem aqui na pasta routes e aí a gente vai ver que nós temos 4 arquivos aqui. Cada um desses arquivos, ele vai trabalhar rotas para um tipo de acesso específico. Então, cada um desses pode ser o mesmo tipo de dado que ele vai retornar. Por exemplo, rota para usuário, mas as rotas que estão aqui em api.php vai ter um tratamento um pouco diferente das rotas que vão estar em web.php. Qual que é a ideia? api.php vai trazer rotas de API. Por exemplo, se você já usou a API do Instagram, API do Google, API do Facebook, do YouTube, qualquer tipo de API, até, por exemplo, a API do PayPal, do PagSeguro, qualquer tipo de API, elas trabalham com algum padrão de comunicação, por exemplo, pode ser o RESTful. Então, se a gente for criar uma aplicação RESTful, a gente vai vir aqui nas rotas API e a gente vai criar nossas rotas aqui. Se a gente for criar uma aplicação web convencional, que é aquela que a gente acessa pelo browser, a gente vai criar as rotas no web.php. E se a gente tiver os dois recursos, nós vamos criar rotas nos dois. Por enquanto, no nosso sistema,
a gente só vai usar rotas web. Nós vamos ver alguma coisa sobre API, mas um pouquinho mais para frente. Então, por enquanto, a gente vai trabalhar nesse arquivo web. E aí a gente já tem uma rota definida, que é a rota barra. O que isso quer dizer? É a rota raiz da nossa aplicação. Se eu entrar no endereço localhost 2.8000, que é onde gera o server para nós, ou se eu colocar isso no servidor na internet com um domínio configurado, e aí eu vou acessar a raiz do domínio, por exemplo, ele já tem essa rota configurada e ele já dá um tratamento. Então, ele está dizendo que quando eu entrar nessa rota aqui, ele me apresenta essa tela. E como que isso acontece? Ele está dizendo, olha, a hora que ele entrar na rota barra, você vai retornar a view welcome. Então, aqui, na hora que a gente define a rota, a gente já pode criar alguma regra de negócio para acontecer. Por exemplo, vou comentar essa linha e colocar um echo mensagem aqui, só para a gente ver que isso já vai dar um resultado para nós. Ele já vai mudar o que vai acontecer nessa rota. O meu servidor local está lento, não sei por qual motivo, e não ajuda muito. Então ele já mostra o novo tratamento que a gente solicitou. Agora a gente vai entender como que a gente faz a rota ser direcionada, ter o processamento dela direcionado para um controller. Para a gente criar uma rota, declarar que a rota vai ser, que aquele acesso vai ser guiado pelo controller, a gente tem que simplesmente direcionar ela para lá. Então, essa mesma rota que retorna a view welcome, para a gente fazer isso lá no controller, a gente tem que declarar ela da seguinte forma: route, Quando a gente faz define uma palavra-chave, no caso route, isso quer dizer que no PHP a gente está acessando uma classe e dizendo que nós vamos usar um método estático da classe que a gente está chamando. Então, quando eu faço route get, eu estou dizendo, olha, eu vou usar a classe rota, route, e eu vou usar o método estático get. Essa classe route, ela tem alguns outros métodos que nós vamos ver ao longo dos vídeos aqui, que são alguns deles. Put, post, all, delete, tem vários deles. Então a gente vai passar por alguns desses métodos aqui e a gente vai entender aos poucos o que cada um deles representa. Então aqui, voltando na nossa declaração de rota, a gente começa da mesma forma, passa qual é o nome da rota, e aí a gente vai inserir um segundo parâmetro, da mesma forma como tem ali. Só que aqui embaixo a gente já define uma função, a gente passa uma função como parâmetro. Nesse caso, a gente vai passar um array, e esse array vai ter uma chave chamada uses. Essa chave uses, a gente vai atribuir um valor para ela, que é o seguinte, ela é uma string que traz um formato controller@método do controller. E aí vai ficar mais fácil de entender a hora que eu fizer aqui. A gente vai usar controller@método, certo? Então eu estou dizendo, Laravel, quando o seu usuário entrar na rota barra, você vai usar o método do controller. Acho que agora começou a ficar as coisas um pouco mais claras. Então vamos lá. Se eu estou falando que vou usar um controller, eu preciso desse cara. Ele vai estar aqui, ó, app, http, controllers, controller. Então a gente está dizendo que nós vamos usar esse cara aqui, é o nome dele. Controller é o nome do nosso controller. Então ele já está aqui, controller. E aí a gente disse que a gente vai usar um método lá, né? Então a gente tem que declarar esse método. Como que a gente faz isso no PHP? Public function. Então a gente está dizendo, estou criando uma função pública. Podia ser privada? Podia. Podia ser protegida? Podia. A gente é só mudar a palavra-chave. E aqui agora a gente dá o nome do método que a gente quer. Eu vou chamar isso daqui de homepage. Abre e fecha a lista de parâmetros, abre e fecha chaves. Então a gente já tem um método declarado aqui na nossa classe controller. Eu vou copiar o nome desse método e aqui no nosso arquivo de rotas eu vou trocar método pelo nome do nosso método. Então, recapitulando, eu estou dizendo, Laravel, quando o seu usuário acessar a rota barra, você vai usar o método homepage da classe controller. E aí, vamos executar isso para ver o que vai acontecer. A gente executa e aí ele mostra a mensagem. Por quê? O PHP ele é uma linguagem interpretada. Então a gente declarou a rota barra aqui em cima. Só que lá embaixo a gente declarou essa rota também. E aí houve um conflito.
Então a gente precisa remover essa declaração e deixar só a de cima. Vamos ver o que acontece. Provavelmente ainda não vai funcionar. Aliás, funcionou já. Eu esqueci porque na hora que eu estava fazendo o teste eu não tinha declarado o controller. E aí gerava uma exceção. Mas como a gente já tem o controller e o método criado, só para você ver o erro que eu estava falando, se eu não declarar o método, ele vai dar uma exceção para nós, que ele vai dizer, olha, o método homepage, ele não existe. Então, como a gente já tinha criado, esse método a gente criou o método, não houve a exceção. Só que a nossa tela está branca. Por quê? Olha, o nosso método está criado, mas a gente não implementou nenhuma regra de negócio. Antes, quando a nossa rota estava declarada nesse arquivo aqui, a gente tinha uma linha return view welcome, que é o que a gente precisa fazer aqui no nosso método homepage da classe controller, para que tenha o mesmo resultado, porém usando o controller. Então a gente faz return view. O view, esse view aqui, ele é uma função, ele é um helper do Laravel que traz a renderização de uma view para nós. Então a gente passa por parâmetro, a gente pode passar uma série de parâmetros aqui. O primeiro é o nome da view, que no nosso caso é welcome. Ponto e vírgula. E aí se a gente vier aqui e atualizar o browser, ele já vai dar aquele mesmo resultado. Uma coisa interessante é que a gente pode criar uma outra rota aqui. Então a gente tem a homepage. Vamos supor que a gente está criando um site comum aqui. Então a gente vai ter lá barra a homepage, certo? Aí a gente vai ter o barra cadastro, o barra login. Cada uma dessas rotas, vamos supor que elas vão fazer uma coisa diferente. Então a gente muda o método aqui também. Então a gente vai usar o método cadastrar e o método fazer login. Se a gente vier aqui e atualizar, e vier aqui, ele não vai dar nenhum pau, desde que a gente não acessa uma das rotas novas. Então, se eu vier na rota cadastro, ele dá pau. Ele diz que ele não encontrou, aliás, eu digitei errado, porque ele diz que não encontra a rota, porque eu não declarei cadastro, eu declarei cadastro. E aqui ele volta naquele erro que o método cadastrar não existe. Então a gente tem que criar um método cadastrar. Então a gente copia o nome dele, vai no nosso controller e declara public function cadastrar. Abre e fecha parêntese para declarar a lista de parâmetros, abre e fecha chaves. E a gente retorna return, aliás, aqui a gente vai só imprimir dados, mensagem, é tela de cadastro. E aí a gente já faz o mesmo para a tela de login. Eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, mudo o nome do método, que é fazer login, e aí tela de login. Se a gente vier aqui no nosso browser, ele já vai funcionar, ele me diz que é a tela de cadastro, e se eu entrar em barra login, ele vai me dizer que é a tela de login. Então, a gente já está começando a ter um controller e a gente já está começando a ver como que a gente começa a gerar tela para o usuário. Ah, mas todos os métodos, todas as rotas são guiadas para esse controller, para essa classe controller? Não. A gente vai ter uma infinidade de controllers dentro da nossa classe. Geralmente, a gente vai ter um controller para cada grupo de informação ou para cada módulo. A gente pode tratar como módulo. Por exemplo, vai ter o controller usuário, o controller grupo, no caso do nosso sistema, que é um sistema de grupo de investimento. A gente vai ter o controller operação financeira. Nós vamos ter vários controllers que ele vai separar os escopos, os microescopos que nós temos no nosso sistema, de forma a ficar organizado. E as views, a gente vai dar uma olhadinha nela aqui ainda, que ela fica com Resources, Views. E aí a gente tem a View Welcome. Se a gente entrar aqui, a gente vai reparar que ele é basicamente um código HTML, um front-end comum, com uma sintaxe um pouco diferente. Isso daqui ele é uma representação de um código PHP, que é o que a gente chama de Blade. Você repara que todas as views do Laravel ela vem com a extensão .blade.php. O Blade ele é uma ferramenta que ele vai auxiliar a gente a escrever código PHP de uma forma mais simples dentro do front-end. Isso daqui, na verdade, ele vem para simplificar a vida do programador front-end. Se você pega um web designer, é um cara que não tem necessidade de saber PHP, de saber
back-end. Então, isso facilita a integração da equipe e de quebra, o desenvolvimento de front-end fica facilitado. Aos poucos a gente vai pegar a ideia dessas tags do Blade e vai ficar bem tranquilo. Então, só para ficar mais completo esse vídeo, a gente vai usar o título aqui e a gente vai colocar um parâmetro title. E a gente vai ver o seguinte, se a gente acessar essa página, que é a nossa rota index, ele vai dizer que não existe a variável title, que a gente acabou de pedir a impressão dela aqui. Aí como é que a gente faz? A gente vem aqui no nosso controller, na rota homepage, a gente declara uma variável qualquer, a gente pode pôr o nome que quiser, vou usar um nome diferente só para você ver que não tem necessidade de ter o vínculo de nome da variável. A gente coloca aqui, homepage, junto do sistema de gestão para grupos de investimento. É o título da nossa página. E aí, para nós passarmos isso para a nossa view, a gente abre um novo parâmetro no helper view, que é um array. Existem algumas formas diferentes de passar esse parâmetro, mas por enquanto a gente vai usar só essa daqui. A gente vem aqui, title, que aí aqui é o nome que a gente vai usar lá na view, e transfere o valor da variável. Como ele é um array, eu não ponho ponto e vírgula, né? E aí a gente atualiza a página. E a gente repara, ó, o título da página já veio como Laravel homepage do sistema, e, enfim, o título completo que nós colocamos. Agora que a gente já está começando a entender como que funciona as rotas do Laravel, a gente já está conseguindo declarar rota, guiar a regra de negócio para um controller, para o controller resolver como que aquilo vai ser tratado, a gente já pode preparar para o próximo vídeo, que é onde a gente vai começar a ver a camada modelo do framework e a gente de fato começa a trabalhar com banco de dados já a partir do próximo vídeo. Então, eu te espero no próximo vídeo e deixa um comentário aqui nesse vídeo que a gente aprendeu a trabalhar com as rotas e com o controller, para me saber se está fácil de entender, se o entendimento está complicado, o que precisa melhorar, beleza? Então, até o próximo vídeo.